Olá, tudo bem com vocês? Medo. Esse é um tema que eu vou abordar hoje. Você tem medo? O medo tem feito você perder coisas valorosas? O medo tem feito perder paixões belíssimas? Relacionamentos maravilhosos? Tem feito você perder conquistas que você vem planejando há anos? Pois é, esse é um tema que eu vou abordar daqui a pouquinho. Não sai daí não, só vou chamar a vinheta aqui, é coisa rapidinho. Chama a vinheta e já volto, tá bom? Segura aí, já volto. Pronto, voltei. Você viu? Demorou muito? Pois é, medo. Superando os seus medos. Quando se fala de medo, quem é que não tem medo na vida, né? Quem é que não tem medo de ser assaltado? Quem é que não tem medo de ser violentado, né? Quem é que não tem medo na vida? Quem que nunca andou na rua com medo, esconde celular, esconde bolsa, esconde a carteira, com medo que alguém possa ver, com medo que alguém possa te assaltar, te bater? Tem negros que têm medo até da polícia. A gente sabe quem é que tem medo da polícia, né? Se bem que hoje em dia nós devemos ter medo também da polícia, né? Não dá para se confiar em muita coisa, não é mesmo? Mas quando se fala de medo, falamos de um sentimento ruim do coração, que aperta mesmo, aquela angústia no coração. E quando você vê aquela cena, você começa a se tremer todo, começa a palpitar de um jeito tão rápido que você não consegue se controlar, não é assim mesmo que funciona? Você sabe o que é o medo? O medo é nada mais nada menos do que um trauma que você passou no passado, lá um trauma que te deixou em choque e que vem trazendo para você problemas no futuro. Então o que acontece? Você passou aquele trauma no passado, aquilo te chocou no passado, você entrou em desespero no passado e tudo que acontece no presente similar, que lembre aquilo, você trava. Então tudo que é similar àquilo que você passou no passado, chega no presente e você trava. Isso tem sido desgraça na vida das pessoas e as pessoas não têm acordado para observar. Isso tem sido desgraça na vida das pessoas. O medo, por causa do medo, as pessoas têm sido violentadas dentro das suas casas pelos maridos, pelos pais, pelos tios, pelos colegas dos colegas. Tem pessoas aí que eu tenho certeza que pelo medo, com medo de contar para a mãe que está sendo abusada, com medo de contar para o pai que está sendo abusado, ou para um tio, para uma tia, e se submete a continuar sendo abusada até a maior idade, quando tomam a atitude de sair de casa. Vale a pena? E aí eu falo para você, quantas pessoas estão sofrendo hoje, quantas pessoas estão sendo violentadas hoje por causa do medo? O medo de contar para um amigo o que está acontecendo, o medo de contar para a mãe, para um tio, para algum colega, ou até mesmo para a polícia. Está sendo violentada dentro de casa, está sendo estrupada dentro de casa por causa do medo. O medo tem feito pessoas desistir de relações maravilhosas. Por quê? Porque tem medo de contar para a família que está namorando tal pessoa, tem medo de contar para a mãe que está ficando com tal pessoa. Eu estou te falando de pessoas que são maiores de idade, estou falando de pessoas que são formadas. Eu estou falando para você de pessoas que são inteligentes em ciências. O medo tem sido causa de muito arrependimento futuro. O medo tem sido causa de muito arrependimento futuro. Isso é mais que fato, é mais que provado. E eu te digo mais, por causa do medo as pessoas têm perdido coisas preciosíssimas. Por causa do medo as pessoas não têm se formado em uma boa faculdade. Por causa do medo as pessoas têm deixado de formar uma boa família, têm deixado de conseguir uma boa pessoa ao seu lado. Por causa do medo as pessoas têm deixado a sua vida particular de escanteio. Por causa do medo a sua vida profissional não se desenvolve. Por causa do medo as pessoas têm ficado doentes, têm ficado enfermas. Tudo isso por causa do medo. O medo está mais do que provado que é o início do miserável. Da pessoa que não tem nada. Da pessoa que não vai conseguir nada. Oposto da fé. Isso é óbvio, é o oposto da fé. A fé é exatamente o contrário. Porque quando a pessoa tem medo, a pessoa se inspira na fé para poder conquistar. O medo está dentro dela, tenta correr, mas ela fala, eu tenho fé, eu vou conseguir, eu tenho fé em Cristo, eu vou conseguir, eu vou atrás. Ela se espelha na fé para aquele medo sair. Você sabe, agora pensando aqui, eu me lembrei de uma passagem muito conhecida aí. Se não me engano, isso está no livro de Juízes 6 e 7.
que fala de Gideão. Quem não conhece a história de Gideão, para vocês que são cristãos conhecem, o pessoal que estão me vendo aí talvez não conhece. Se você tiver uma Bíblia Sagrada aí na sua casa, você pode consultar isso. Vocês devem me perguntar, José, sempre consulta uma Bíblia. Por quê? Eu sou cristão. Minha base é a Bíblia. É o início da minha fé. Então eu sempre me espelho em minha fé, a Bíblia, a palavra do Senhor. Em livro lá de Juízes 6 e 7, tem uma história muito falada de Gideão. Eu vou explanar uma parte dela. Depois, se você tiver uma oportunidade, vocês dão uma olhadinha com mais calma. É uma história verdadeira, gente. Não é uma história aqui inventada, que alguém foi lá, inventou e colocou. É uma história verdadeira. Quando vocês lerem a Bíblia lá, você vai entender. Gideão era um cara covarde, um cara que se escondia em caverna. Era um cara que, se estourasse uma bombinha, ele estava debaixo da saia da mãe. Para não falar aquela palavra vulgar, tipo bunda mole. Mas ele era o verdadeiro cara que tinha medo de tudo. Era um verdadeiro galinha. Ele tinha medo de tudo. Gideão era um sujeito que ele desacreditava dele mesmo. Ele tinha medo dele mesmo e nem ele sabia o porquê. Naquele tempo, a sua cidade, o seu estado, o seu país está sendo invadido por um país oposto. E ele, com medo de morrer, ele se escondia em cavernas. Um certo dia, um anjo do Senhor apareceu até Gideão e falou assim: olha, Gideão, você vai libertar aquele povo. Parece até ser uma ironia, né? Eu fico imaginando assim, você chegando numa pessoa que é covarde, uma pessoa que tem medo de tudo, entendeu? E chegar pro cara e falar assim: olha, a partir de hoje você vai pra guerra, entendeu, cara? E você vai ser linha de frente, vai ter que mandar todo mundo lá. Qual seria a sua reação? Você entraria lá no meio da pior favela do Rio de Janeiro com uma pistolinha sozinho? Então, pensa nesse caso. Gideão, porém, ele não acreditou. Ele não acreditou na mensagem. Ele não acreditou. Porém, então, Gideão, ele foi lá e falou assim: olha, eu quero uma prova sua, mas enquanto o senhor vai pensando aí, eu vou ali fazer uma oferenda para ti, porque é normal para ele fazer a oferenda. Naquele tempo, os cristãos faziam muito isso. Eles não trabalhavam com dinheiro. E para eles era normal pegar o seu melhor. Porque naquele tempo eles não trabalhavam com dinheiro, com espécies. O melhor deles era a comida, era o gado que eles tinham. Então o melhor deles era isso. Era a farinha, era o melhor trigo, era o melhor gado, era a melhor ovelha. Era isso que eles tinham. Então era normal eles ir lá preparar um alimento e oferecer ao Senhor. Isso era o normal, não tinha dinheiro naquela época. Você considerava rico pelas quantidades de posses. Era isso, entendeu? Quanto gado o cara tinha, quantas terras ele tinha, era isso. Isso está lá em livro de Juízes 6 e 7. Gente, é uma história real. Gideão era covarde. Mas você sabe uma coisa interessante? Porque ele acreditou na palavra do mestre. Ele acreditou na palavra de Deus e depositou tudo que tinha na sua fé. E depositou a sua fé na palavra de Deus. Ele não acreditava nele, ele não confiava nele, mas ele acreditava e confiava em Deus. Você que tem medo de lutar pelo seu objetivo, você que tem medo de conquistar, você que tem medo de acreditar em si mesmo, você que tem medo de denunciar talvez um crime, você que tem medo de falar com seus pais, com a sua mãe, com seus irmãos, sobre o que está acontecendo na sua casa, eu convido você que não venceu até hoje, com medo de ser perseguido ou medo de não dar certo, você que não conseguiu vencer até hoje por causa do medo, você que não conseguiu adquirir nada por causa do medo, você que não tem um bom relacionamento por causa do medo, você que desistiu de algo precioso por causa do medo, você que hoje não é formada, você que hoje não tem uma estrutura financeira muito boa, tudo por causa do medo. Você que está sendo violentada, você que está sendo abusada ou abusado, e por causa do medo você não denuncia. Se o medo ainda vem te travando, se o medo ainda vem te impedindo de crescer, de desenvolver, nesse momento eu peço a ti, deposite a sua fé na palavra de Deus, deposite a sua fé em Jesus. Enfrente seus medos como Gideão fez. Ninguém acreditava naquele homem. Aquele homem era um tremendo covarde. Ninguém acreditava nele.
Mas a fé dele fez ele ser um dos maiores guerreiros daquela época. E a Escritura Sagrada fala que não existe homem tão corajoso quanto Gideão. Eu tenho certeza absoluta que através dessa palavra você terá coragem de enfrentar os seus medos. Irá à batalha, irá conseguir um bom emprego. Irá à batalha, irá conseguir um ótimo relacionamento. Não desiste do seu relacionamento por causa do medo. Medo do que familiares vão falar, medo do que os amigos vão falar. A tua vida vem em primeiro lugar. Sua felicidade vem em primeiro lugar. Enfrente os seus medos. Encare seus medos. E verá e terá vitórias em todas as áreas da sua vida. Sentimental, pessoal, financeira, profissional. Encare seus medos. Faça como Gideão fez. Por mais que o medo corroía, ele depositou a sua fé na palavra e confiou e acreditou e se tornou um dos maiores guerreiros. Se o medo tem te afrontado, se o medo tem te prejudicado tanto, se o medo tem afastado pessoas tão queridas de você, se por causa do medo você tem brigado tanto aí com seu marido, com seu namorado, com seu esposo, por causa do medo você não tem conseguido conquistar, nesse momento, nesse instante, eu peço a você, deposite a sua fé em Cristo Jesus. Enfrente seus medos com unhas e dentes. Não fuja dele, porque eles vão te perseguir. Não tente esconder algo que está te fazendo mal. Enfrente-o. Não guarde isso para você. Se você está sendo prejudicado, se você está sendo violentado, se você está sendo ameaçado, enfrente seus medos. Não conviva com isso o resto da vida. Isso vai te fazer mal. Isso vai gerar para os seus filhos. Isso vai gerar para a sua próxima geração. Enfrente seus medos. Não deixe esses medos fazer você ser mais um miserável, sem nada e sem ninguém. Ah, Josué, mas eu tenho medo de fazer isso, então por isso eu fico trancado no meu quarto, prefiro fazer o que minha mãe manda, porque assim é melhor e eu não vou ter aborrecimento. Olha no espelho quantos anos você tem. Olha no espelho, veja as rugas que você já tem. Você já é maior de idade, né? É capaz de decidir. Deus te concedeu o livre-arbítrio, amigos. Decida ser feliz. Nesse momento, convido a você, decida a ser feliz. Enfrente os seus medos. Não deixe as pessoas te humilharem. Se você tem medo de enfrentar lá o seu chefe por algo que você tem razão, e está em prova que tem razão, enfrente. Se você tem medo de adquirir um novo cargo em sua empresa, com medo do que o chefe vai pensar, do que o outro vai pensar que você está passando a perna, enfrente seus medos, vão lá e tente. Grandes empresários hoje são grandes porque ele enfrentou seus medos. Todo mundo dizia para Silvio Santos que ele não ia ser nada, e olha o que o cara se tornou. Todo mundo dizia para Abílio Diniz que ele não ia ter nada, e olha que ele se tornou. Seu Samuel da Casas Bahia, carroceiro nas ruas de São Paulo, e olha que o cara se tornou. Enfrente seus medos. Não deixe os medos te corroer. Não deixe os medos te destruir. Não deixe o medo te tornar você uma pessoa infeliz, depressiva. Não deixe os medos fazer de você mais um miserável. Você é muito mais do que isso. Isso não é mágica não. Eu comecei dentro da minha casa, terminei no carro. Talvez você esteja pensando aí, caramba, o José começou a filmar dentro de casa e já está em diversos lugares diferentes. Não. Você não sabe como foi difícil gravar esse vídeo. Porque eu confesso a você que eu tinha medo. Eu tinha medo de falar para as pessoas quem eu sou. Eu tinha medo de enfrentar os meus sentimentos. Eu tinha medo de falar com algumas pessoas. E muitas vezes eu falava pisando em ovos
para não deixar essa pessoa nervosa, não deixar essa pessoa violenta, não deixar essa pessoa com raiva. Por quê? Porque você não queria perder a amizade dessa pessoa, a parceria dessa pessoa. Então eu tinha medo, isso me corroía. Foi muito difícil gravar esse vídeo, porque eu tenho certeza que você que está me vendo aí, que está preso dentro de casa, com medo de sair, com medo que o marido venha matar, com medo do que o pai e a mãe vêm falar pela violência que você está sofrendo aí, com medo que as pessoas não acreditem em você pelos abusos que vem sofrendo. Eu tenho certeza que depois dessa palavra as coisas vão mudar na sua vida. Eu estou contigo. Jesus está contigo. Criador de tudo está contigo. Eu estou enfrentando os meus medos. Enfrente você também. Não aceite mais as infelicidades da vida. Não deixe mais as pessoas te fazer de idiotas. Não deixe mais as pessoas te usarem como um dia me usou. Não deixe as pessoas aproveitarem de você nos momentos mais difíceis, porque a pessoa tem a plena certeza que nada você vai fazer. Enfrente os seus medos. Tá bom? Um beijo pra você. Dá uma olhada nesse clipe. Tem tudo a ver com você. Coloquei ele porque ele vai mexer no seu interior. Um abraço pra vocês, viu? Tchau, tchau. Casa caiu! Vaza! Você fica! Que isso? Você fica! Que isso, irmão? Ajoelha! Pera, irmão. Ajoelha! Calma, irmão. Que Você isso? tá lembrado de mim, irmão? Que isso, cara? Eu não Tá te conheço, lembrado não. de mim, Deixa eu irmão? passar aí. Cala a boca! Pera aí, porra. Ajoelha! Tô ajoelhado. Ajoelha! Tô ajoelhado, porra. Tá Deixa gostando, eu ir embora. bebezinho? Tá gostando, Você tá gostando, bebezinho? meu bebezinho? Você tá gostando? Pelo amor de Deus, Você tá cara. gostando? Pelo amor de Deus, cara. Você tá gostando? Você tá gostando? Pelo amor de Deus. Você tá gostando? Tira a mão de mim! Você vai abusar agora do capeta! Meu Deus, todo dia vejo minha vida se distanciar do teu querer. Corro por mim mesmo, faço por mim mesmo. Eu só quero ser o que eu sonhei. Veja as minhas mãos, te entrego em tuas mãos. Vem e torna todas as coisas novas, faz de tudo novo, ignora o eu, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, quebra e faz de novo. Imploro teu favor, não quero ser mais seu. Parada tá aí. Pera aí. Que isso, mano? Cala Que sua isso, boca. bro? Que isso, mano? Cala a Que boca. isso? Já é, galera. Aqui. Já é. Você tem certeza do que você vai fazer? Meu Deus, todo dia vejo a minha vida
distanciar do teu querer. Corro por mim mesmo, faço por mim mesmo. Eu só quero ser o que eu sonhei. Veja as minhas mãos, me entrego em tuas mãos. Vem e torna todas as coisas novas. Faz de tudo novo, ignora o eu. Esquece os meus medos, perdoa os meus medos. Quebra e faz de novo, imploro teu favor. Vem e torna todas as coisas novas. Faz de tudo novo, ignora o eu. Vou acabar com isso agora. Esquece os meus medos, perdoa os meus medos. Quebra e faz de novo, imploro teu favor. Não quero ser mais não quero ser mais eu estou cansado de viver sem vem e torna todas as coisas novas. Faz de tudo novo, ignora o eu. Se fosse você, não fazia isso não, hein? Esquece os meus erros, perdoa os meus medos. Quebra e faz de novo, imploro teu favor. Pra você poder enxergar muita coisa na vida, você precisa de luz. Vem e torna todas as coisas novas. Faz de tudo novo. Vem comigo, cara. Confia em mim.